Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, apresento a irmã Rosane na Tua presença. Tu sabes, Senhor, que ela se preparou, ela orou, ela escolheu uma palavra para trazer para nós esta tarde. Pai querido, estamos aqui pronto para ouvir tudo o que de Ti for mandado. Abençoa a Tua serva, usa ela como um vaso, como instrumento. Venha falar com cada coração, que nós não venhamos sair como aqui chegamos, mas que nós possamos sair daqui renovada as nossas forças. É tudo que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti. Eu saldo as irmãs com a paz do Senhor, amém? Irmãs, é com muito temor que eu venho aqui trazer a palavra do Senhor. E só Deus sabe como está o meu coração nesta tarde, porque é uma grande responsabilidade, irmãos. Subir aqui e falar algo da parte de Deus é muita responsabilidade, porque eu sei que uma alma vale muito mais que o mundo inteiro. Mas eu tenho dito para o Senhor, Senhor, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que Tu venha usar a minha boca como instrumento nesta tarde, porque dentre todos os vasos que aqui estão, eu me considero a menor. Mas pela misericórdia do Senhor, nós não podemos dizer não a Deus, irmãos. Porque tantas coisas Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado. E quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor, a gente não pode voltar atrás. E um dia eu disse para o Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E nesta tarde é para o Senhor eu trazer a palavra dEle. E quando me foi feito o convite, eu até tentei fugir. Mas Deus não requer covarde. E eu vi um dia que uma palavra que foi dita aqui, que tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos, nós não podemos dizer não. Porque um dia Deus vai nos requerer da nossa mão. E vai dizer aquilo que eu te dei, o que tu fez naquele dia. E aí eu não vou ter desculpa para dizer, não vou poder colocar desculpa. Por que eu não fui fazer aquilo que o Senhor me colocou? Então eu estou aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 18. Lucas 18, 22. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Lucas 18, e o versículo a partir do 22. Glórias a Ti. Amém? Que diz assim: ouviu Jesus, ele disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Glória. Pode sentar, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu coloco esse tema nessa palavra, é alguma coisa ainda te falta. E eu tenho certeza, irmãos, que quando Deus, Ele colocou essa palavra na minha mente, primeiramente Ele falou comigo. Porque Ele fala com a gente primeiro. Eu não posso querer só falar para os outros. Primeiramente Deus fala comigo. E eu estava meditando nessa palavra. Então, ouvindo isso, disse-lhe Jesus, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que possui e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Aqui, irmãos, fala de um jovem rico. E aqui, com certeza, irmãos, Deus não queria que esse jovem ficasse rico, que ele ficasse pobre. Mas Deus queria testar ele para ver até onde o amor que ele tinha por Jesus. E o que ele era capaz de renunciar para seguir a ele. Irmãos, então olhando nessa passagem aqui, esse jovem com certeza, eu estava lendo, ele já era de uma família cristã. Ele já conhecia a palavra de Deus. E ele questionou Jesus, como que ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse, ainda te falta uma coisa. E Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos. E o Senhor começou a citar os mandamentos. E ele disse para o Senhor que ele conhecia os mandamentos do Senhor. E o Senhor, vendo isso, o Senhor testou mais uma vez o que
que ele estava preparado, qual seria a reação dele. E o Senhor disse para ele: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E depois vem e segue. Irmãos, quando a gente resolve seguir a Jesus, sempre a gente tem que renunciar a algo. Sempre a gente tem que deixar algo para trás. Aqui fala que o jovem tinha que deixar o quê? A riqueza materiais. Aí você pode me questionar e dizer: irmã, eu não tenho riqueza. Eu não tenho ouro, eu não tenho uma casa boa, eu não tenho um serviço que eu ganhe bem. O que será que Jesus quer dizer para mim nesta tarde? Que eu preciso deixar para herdar a vida eterna. Irmãos, esse versículo é um desafio que o Senhor nos propõe nos dias de hoje. Quando Jesus disse essas palavras ao homem que buscava a vida eterna, ele não estava falando apenas sobre o desapego material, mas também sobre a prioridade. Imagine a cena: o homem tinha cumprido muitos mandamentos e estava procurando sinceramente o caminho para a vida eterna. O jovem rico se assemelha às pessoas que compõem a sociedade cristã nos dias de hoje. Muitos possuem a mesma mentalidade de que aceitar a Cristo ou segui-lo é o suficiente para herdar a vida eterna. Porém, isso não é o suficiente. O caminho para o céu requer cumprir os mandamentos, fazer renúncia. O caminho nos desafia a sair da zona de conforto, tornando desconfortável. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem assim: eu estou na igreja, já aceitei a Jesus, eu vou em todos os cultos, eu tenho um cargo e eu já estou salvo, a minha vida eterna já está garantida. Será que é só isso o suficiente, irmãos? Se nós olharmos, não. Esse jovem, ele conhecia os mandamentos do Senhor. Ele, com certeza, ele tinha nascido num lar cristão. E muitas vezes a gente está na igreja, conhece os mandamentos, conhece a palavra de Deus, mas nós não seguimos tudo aquilo que Deus nos pede muitas vezes. Aqui, irmãos, fala muitas vezes de algo que muitas vezes está nos impedindo, que ainda nos falta de herdar a vida eterna. Não basta apenas eu dizer: eu sou crente, eu aceitei a Jesus, eu estou na igreja. Amém? Não. Nós temos que o quê? Cumprir os mandamentos de Deus. E eu digo para vocês, cumprir os mandamentos de Deus não é fácil. Não é fácil renunciar a algo que nos leva a nos apegar. Quem sabe algum costume, quem sabe alguma maneira de nós ser. Sempre a gente ouve alguém dizer assim: eu nasci assim e assim eu vou morrer. Mas não é assim. Quando a gente aceita Jesus, sempre algo Deus tem que mudar na nossa vida. Algo que nós carregamos, que nós trazemos lá de berço muitas vezes, e que nós não queremos muitas vezes nos desapegar. Muitas vezes aquilo é difícil para nós. E muitas vezes, eu confesso, é difícil sim, sozinho nós não conseguimos desapegar de algumas coisas lá do mundo e que muitas vezes nós trouxemos para dentro da igreja. E Deus, o que Ele está nos pedindo? Que nós cumpra os mandamentos dEle, para que nós possamos herdar a vida eterna, para que nós possamos entrar num céu de glória. Porque eu tenho certeza, irmãos, que entrar nos céus não é de qualquer maneira, não vai ser fácil não, irmãos. Porque se fosse fácil, irmãos, Deus não nos teria deixado que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivesse bom ânimo, que se Ele venceu, nós também venceríamos. Isso é um conforto para nós. E também o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida.
E quando nós aceitamos ao Senhor, irmão, nós não estamos só. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos molda, é Ele que transforma a nossa vida. Mas nós precisamos querer essa transformação. Nós também precisamos querer desapegar de algo que está nos impedindo de herdar a vida eterna. Então, nesta tarde, eu te questiono. O que você precisa renunciar? O que você precisa se desapegar para que você venha herdar a vida eterna? Será que basta você somente estar aqui hoje, louvando ao Senhor? Basta somente você sair da sua casa e chegar aqui e ouvir a palavra de Deus? Basta, será que só você aceitar a Jesus e está pronto? Uma vez eu vi, irmãos, um vizinho perto da minha casa, que ele não era crente. E de tanto a gente orar pelos nossos vizinhos, ele se converteu a Deus. Mas eu não via mudança muitas vezes nele. E um dia ele me disse assim: eu já dou o dízimo, já estou salvo. E eu fiquei pensando, será que a salvação é comprada? Será que nós temos que pagar com dinheiro a salvação? Não, irmãos. Não basta nós apenas dar o nosso dízimo, mas nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor. Nós temos que nos desapegar de algo que está impedindo a nossa entrada no céu de glória. Algo que está nos impedindo de herdarmos a vida eterna. E se você me perguntar, não é fácil não. Mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos molda. E para eu chegar até aqui, irmãos, eu tive que passar por muitos vales. Eu tive que descer o oleiro. Nem sempre foi assim a minha vida, irmãos. Se hoje eu estou aqui, eu sou grata a Deus. Eu sou muito grata a Ele. Porque eu estava lá no mundo. Eu estava lá na lamação do pecado, e Ele achou graça em mim, mas não foi suficiente eu aceitar Ele somente, não foi somente, irmãos, não foi simples eu baixar as águas e vim para a casa dEle. Foi preciso eu renunciar, foi preciso eu me desapegar de muitas coisas que eu carregava comigo, foi preciso eu deixar muitas coisas para trás, para que eu possa herdar a vida eterna. E eu ainda preciso me desapegar, porque ainda eu não sou perfeita, eu ainda erro, eu ainda muitas vezes peco, mas eu peço misericórdia para Deus, eu vou para os joelhos, eu choro, eu digo: Senhor, eu quero herdar a vida eterna contigo. Mas eu preciso cumprir os teus mandamentos, eu preciso fazer a tua vontade, eu preciso me desapegar de alguma coisa que ainda está me faltando para herdar a vida eterna. Irmãos, eu não sabia perdoar, eu guardava mágoa no meu coração, e eu tive que aprender a perdoar. A pessoa que mais um dia me magoou, eu tive que pedir perdão, irmãos. E não é fácil pedir perdão quando alguém te machuca, quando alguém te humilha, te diz palavras que tu jamais esperava ouvir de alguém que te deu a vida. Essa pessoa um dia chegou e me disse: eu tentei te abortar e eu não consegui. Irmãos, eu não tive amor de mãe. E é triste demais, você não tem um amor de mãe. Aí você imagina: mas eu quero herdar o reino dos céus, como que eu não posso perdoar? Eu não tenho que perdoar, irmãos. Será que vai bastar eu dizer para Deus naquele dia? Será que vai bastar eu dizer: Senhor, eu te aceitei, eu me batizei? E Ele vai dizer: tu não perdoou quem tu tinha que perdoar. E vai dizer também: eu me justificar, ela me magoou. Não, irmãos.
Sempre a gente tem que se desapegar de algo, de alguma atitude. Muitas vezes, atitudes, sem pensar que nós temos. Muitas vezes, atitude que nos leva a praticar algo e que muitas vezes entristece o coração de Deus, que muitas vezes entristece o Espírito Santo. Então, nesta tarde, porque, irmãos, para renunciar, nós temos muitas vezes que sair da nossa zona de conforto. E isso nos torna desconfortável. Muitas vezes a gente perdoar. Muitas vezes a gente estender a mão àquele que te magoa. É muito difícil, irmãos. Somente com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Muitas vezes nós somos apegados a coisas desta terra, há coisas que nós não vamos levar, irmãos. Somos apegados muitas vezes ao nosso trabalho material e deixamos a nossa prioridade de lado, que é de buscar a Deus, que é de estar na presença dEle muitas vezes. Muitas vezes Deus nos requer como prioridade na nossa vida, é a sua presença. E muitas vezes nós damos prioridade para tantas coisas e deixamos o mais importante, que é a prioridade de Deus. É a prioridade de estar na casa dEle. Muitas vezes, irmãos, até mesmo o nosso apego de fazer os nossos trabalhos dentro de casa, deixamos de orar primeiro para fazer as nossas coisas. Isso também é um apego material. Muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas e deixa o mais importante, que é de lado, que é a presença dEle, que é aquele que nos mantém, é aquele que nos fortalece, é por causa dEle que nós estamos em pé. Quando elas cantavam hino, eu me alegrava, porque eu disse, é por causa tua que eu estou em pé, Senhor. É porque um dia eu fui alcançada pelo teu amor. É porque um dia eu fui alcançada pela salvação, Senhor. E como que eu não tenho que dar prioridade a Ele? Como que eu não tenho que fazer o melhor para Ele, irmãos? Muitas vezes nós fizemos tantas coisas, mas não demos prioridade a Deus. E Ele está ali sempre nos esperando. Muitas vezes esperando ouvir a nossa oração, a nossa conversa diária com Ele. Mas muitas vezes não temos tempo. Muitas vezes deixamos para mais tarde. E aí passa o dia e nós não oramos, nós não buscamos a presença dEle. Mas nós temos que lembrar que quantos livramentos muitas vezes Ele nos dá. Quanto Ele cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Quantas coisas o Senhor tem feito por a nossa vida. E o Senhor pede nesta tarde. Ele quer prioridade, irmãos. Então, eu não sei o que tem te faltado. Mas eu sei uma coisa, que o Senhor sabe o que te falta. Se te falta esperança, quem sabe? Se te falta força, quem sabe? Se te falta ânimo, quem sabe? Nesta tarde é o dia. Busque a presença do Senhor e que Ele vai te dar tudo aquilo que tu precisa, tudo aquilo que te falta nesta tarde. O Senhor está aqui para te dar, o Senhor está aqui para te restituir nesta tarde tudo aquilo que ainda te falta, tudo aquilo que tu ainda não fez por Senhor e que tu sabe que está te faltando na tua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia de tu refletires o que te falta. Nessa parábola do jovem rico, faltava ele se desapegar dos bens materiais. Mas e para você nesta tarde, o que te falta? O Jesus te faz essa pergunta nesta tarde. O que te falta? O que está te faltando nesta tarde? Para te receber a tua vitória, quem sabe? Para te receber a tua bênção nesta tarde, quem sabe? Aí eu faço essa pergunta. O que está te faltando para herdar a vida eterna?
O que tem sido prioridade na minha vida? O caminho da cruz está sendo fácil ou desafiador? Porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Ele, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. O que estou fazendo renúncia? Eu te pergunto, faço essa pergunta para você meditar nesta tarde. O que está faltando ainda tu renunciar para a vida eterna? Será que tu está preparado para herdar a vida eterna com Deus nesta tarde? Se hoje Jesus te pedir vida, tu estás preparada para entrar num céu de glória? É um ponto de interrogação que o Senhor te faz nesta tarde. Ele tem feito para mim nesta tarde. Porque uma coisa é certa, irmãos, a volta do Senhor está perto. Está muito mais perto do que tu imagina. Porque todas as coisas que tinham se cumprir já se cumpriram. Muitas vezes é uma coisa bem pequena. E por ser muitas vezes bem pequena, nós não observamos na nossa caminhada cristã. O que está nos faltando para entrar no céu de glória? Para estar junto com Ele naquele grande e maravilhoso dia. O banquete está pronto. A mesa já está preparada. O Senhor só está nos esperando para as bodas do Cordeiro. É o que o Senhor te faz nesta tarde, uma pergunta: o que te falta ainda? Para dares prioridade a mim, para herdar a vida eterna. Porque o caminho é estreito e larga é a porta que nos conduz à perdição. Hoje a igreja poderia estar cheia, porque os dias que nós estamos vivendo está sendo tão difícil. Tem dias que parece que nós levantamos com um peso muito grande nas nossas costas, que parece que as lutas vão nos sucumbir. Mas é a hora em que nós dobramos os nossos joelhos e corremos para a oração. Porque é na oração que Deus nos renova. É na oração que Deus nos fortalece. É na oração que Deus nos mantém em pé. Aleluia. E é na oração que nós vamos permanecer firmes até o dia da volta do Senhor. Porque a volta dele se aproxima, igreja. Não é hora mais de nós ficar da mesma maneira que nós estamos. Porque muitas vezes nós entramos da mesma maneira e saímos. Muitas vezes, muitas pessoas entram, já não glorificam mais, já não sentem mais a presença dEle. Parece que é tão natural entrar e sair da casa de Deus da mesma maneira e acham que já estão com a vida eterna garantida. Mas isso não é uma garantia, não é uma garantia nós estarmos na igreja todos os dias, não. Mas é sentirmos a presença dEle, é sentirmos, é glorificando o nome dEle, é nós colocando cada dia a nossa vida no altar e é cumprindo aquilo que Ele tem nos deixado na sua palavra. É que nós vamos herdar a vida eterna.
Porque o mundo está tão difícil, irmãos, o mundo está tão difícil. Ninguém mais quer falar de Jesus, ninguém mais quer ouvir falar de Deus, mas nós não podemos nos calar, porque um dia Deus vai nos pedir em conta, Deus vai nos pedir em conta aquilo que nós fizemos. E nesta tarde, essa alerta que o Senhor nos faz, ainda te falta uma coisa. E quando o Pai exorta é porque Ele ama, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca sem salvação. Ele não quer que ninguém fique. Ele quer todos junto com eles nas bodas do Cordeiro. Porque Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi seu Filho amado, por mim e por você, para nós estar levando a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e acharmos que vamos herdar a vida eterna, e acharmos que vamos entrar num céu de glória, só porque nós damos o dízimo, só porque nós estamos na igreja. Mas muitas vezes deixamos descumprir os mandamentos que Ele nos deixou. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Não é hora de nós brincarmos. Não é hora de nós brincarmos dentro da igreja mais. É hora de nós cairmos aos pés do Senhor. É hora de nos humilharmos aos pés do Senhor. É hora de nós pedirmos a sua misericórdia. Porque um dia a porta da salvação vai se fechar. E aí vai ser muito triste. Aí vai ser muito triste para aqueles que ficarem. Não vai adiantar eu dizer que eu pregava, que eu orava, que eu expulsava demônio, que eu cantava, que eu estava na igreja, mas eu não guardei aquilo que era mais importante. Eram os mandamentos que Ele me deixou. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome. Muitas vezes nós nos apegamos a algo, colocamos como prioridade, podendo ser riqueza, pessoas, trabalho. O ser humano sempre tenta alcançar a estabilidade em áreas da sua vida. Porém, tudo isso é passageiro, nos trazem alegria a curto prazo. Renunciar às coisas deste mundo nos aproxima de Cristo. Ele nos preenche os nossos corações e nos prepara para alcançar a alegria duradoura, que será no céu de glória ao seu lado. Esta palavra me direciona para as pessoas que se assemelham ao jovem rico, que estão dentro da igreja, seguem a Cristo e cumpre os mandamentos, levando uma vida correta, porém vive do evangelho superficial, aonde não existe a verdadeira comunhão com Cristo. O Senhor nos chama nesta tarde a ter um particular com Ele, a viver com Ele, além da religiosidade. Porém, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. O objetivo do inimigo nos dias de hoje é manter os cristãos dentro da igreja, mas longe de Cristo. E em Apocalipse 22 diz assim: ouça, quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Aleluia. O Senhor, nesta tarde, nos convida a sermos mais santo. Santo,
santo como Ele é. Amém, irmãos? Eu já agradeço ao Senhor pela minha oportunidade nesta tarde. Entrego essas palavras. Grata a Deus. Porque Deus tem sido tão maravilhoso comigo, irmãos. Deus tem sido tão bom com a minha vida. Que isso é pouco o que eu ainda estou fazendo. Por tudo que Ele tem feito pela minha casa, pela minha família nesta tarde. E eu sou grata a Jesus. Pode fazer o convite. E já faço o convite nesta tarde. Passe à frente. Vamos estar orando por cada pessoa que passar aqui à frente. Se a palavra falou contigo nesta tarde, passe à frente para receber a oração. Aleluia.